Família Web Rádio. Um show de rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou o Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 284. E onde você quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Quero deixar aqui meus parabéns para a Família Web Rádio e o nosso programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, que ambos estão completando 7 anos de existência. 7 anos de existência. Parabéns. Família Web Rádio. É isso. Mas o Gouveia tinha o cabelo preto. Eu a Thaídes tinha cabelo. Ainda tem branco. Marcos Aleixo não tinha barba. Não tinha barba. Agora tem barba branca ainda, hein? Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo, desejando a vocês muita saúde, paz e alegria. E participem conosco nessa tarde, enviando pelo WhatsApp, o DDD é 11. O telefone é 985176385 da Família Web Rádio. Ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br para que vocês possam sugerir novos temas. Então pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Eu também aqui, novamente, quero agradecer e dar os parabéns à Família Web Rádio. 7 anos já que o Luiz Leite vem nessa pegada, né? Essa toada aí, nessa força de vontade de manter a Família Web Rádio viva, sempre bem. E hoje, muito bem instalado numa parceria aqui com o Colégio Marconi. Muito bom, hein, Luiz? E o Focando também faz 7 anos, né? O Focando começou junto, né? É. Parabéns aí, felicidades. Vamos lá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Thaídes Basto. Lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos? Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre serenidade e paciência na visão espírita. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. Parabéns para a Família Web Rádio e o nosso programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, que estão completando 7 anos de sua existência. Isso. Bom, Gouveia, a minha marmita tá ali, ó. Posso comer, não? Eu tô desde as 9 horas aqui, ó. pode comer. Não comeu nada ainda? Né? Até aqui tá cheio de bolacha, tudo. Mas ó, eu não cortando vocês, para vocês verem a atenção do Colégio Marconi, né? Prepararam pra gente aqui, né? Um prato, trouxeram até o estúdio, com preocupação de a gente não almoçar, né? Então, eu quero agradecer, o Rodrigo Russo também foi lá almoçar, né, aqui no colégio, e as tias falaram assim, não, o Luiz tem que comer, leva lá um prato para ele, tá aqui meu prato, vocês vão fazer aí, eu vou almoçar. Agradecer as tias aqui, Que né, bom, do colégio. então vai almoçar. Parabéns para vocês, viu, gente? Parabéns falar. vocês. Olha, Parabéns, você é viu? sensacional. Parabéns. E hoje nós teremos aqui a presença do presidente da USE Guarulhos, José Rico, mas ele está com problemas com a mãe está na UTI, então ele não pôde comparecer. Mas um abraço, José. Então, é isso. Vamos continuar. Nesse momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi,
que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio, onde os alunos terão a oportunidade, e não terão, já estão tendo, a oportunidade de realizar as suas próprias criações. Nós estamos realizando aqui nosso programa direto de uma sala confortável, aqui no Colégio Marconi. Ressaltamos, então, os nossos parabéns para esta parceria. É isto, senhor Luiz. E vamos à informação. E a colaboração com o nosso compromisso social. Vamos procurar manter na nossa consciência que devemos manter as precauções que já estão muito bem divulgadas em todas as mídias. Se vemos que estamos com algum problema respiratório, ou algumas dificuldades assim nessa questão de saúde, que possamos usar as nossas máscaras, procurar não se aglomerar para não passar um vírus para outras pessoas, né? Certo. Então é uma precaução que nós temos com nós e para com o outro. Com nós porque a imunidade baixa quando não estamos bem, né? Essa imunidade fica baixa. E ao outro para nos precaver em relação ao outro. Se possível, desinfete bem. Se possível, não, deveria ser hábito, desinfetar bem as mãos com álcool gel. Possível e deveria ser hábito. Desinfetar as mãos com álcool gel. E vamos nos precavendo, porque as doenças estão sempre por toda parte, mas a vida é bela, né? A vida então, é bela. nós temos que nos cuidar. Certo. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará a responder será Luiz Gouveia. Feita pelo nosso ouvinte Adalberto Faria de Freitas, que pergunta o seguinte: como vocês espíritas veem a automutilação que certas pessoas utilizam visando a purificação de sua alma? Ô, menino Luiz Gouveia Adalberto. responde a pergunta. Menino Adalberto, realmente é complicado, né? Tem muitas pessoas, e ainda tem algumas seitas ortodoxas, algumas ramificações até da Igreja Católica, algumas ramificações de algumas seitas, usam ainda utilizar a mutilação para purificar a alma, achando que vai purificar a alma. E o que é feito? Qual é o tipo de mutilação? Muitos colocam aquelas correntes apertadas no corpo, outros colocam aqueles grilhões espetando algumas partes do seu corpo, outros se batem, se chicoteiam, e na ponta do chicote tem chumbo e machuca bastante a sua carne, seu corpo. Isso tudo visando se purificar, dizendo que pecou, e para pagar os seus pecados a pessoa vai e faz isso. Outros querem dormir numa cama de prego. É um negócio sensacional. Eu falo, meu Deus, como é que é isso? E o que os espíritos falaram para Kardec? Os espíritos falaram simplesmente o seguinte: segue Jesus. E o que Jesus falava para a humanidade? Para você se purificar, só tem uma coisa: ama seu próximo como a si mesmo. E de que forma se vai amar seu próximo a si mesmo? Queira para o outro aquilo que você quer para você. Não queira para o outro aquilo que você não quer para você. Então, todo bem que você quer para você, também queira para o outro. Tudo que você puder fazer de auxílio para o próximo,
faça para o outro. Então, você estará, nesse momento, elevando a sua alma, sendo mais paciente, sendo mais resignado, sendo mais humilde, não orgulhoso, não vaidoso. Então, tudo isso melhora muito a sua alma. Não é fácil? Não é fácil. Porque, às vezes, para a gente entender que qualquer atitude nossa está prejudicando o outro, demora tempo. Para nós, aquilo é normal. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que foi achado essa semana passada uma senhora de 60 e poucos anos vivendo em situação de escravidão. Ela morava há 40 anos numa casa, desde a pequenininha, numa casa. Ela trabalhava de sábado a sábado, domingo a domingo, não tinha direito a descanso, morava no fundo, num quartinho, bem no fundo do quintal da casa, sem muita ventilação. Ou seja, ela era uma pessoa que servia aquela família. Até hoje, quando foi denunciada por vizinhos. O que é isso? Isso é você não pensar no próximo. Isso é não entender que o próximo também tem direito a participar da vida de uma forma em geral, não é? A ter um pouquinho de alegria, a poder sair de casa, a poder visitar um teatro, visitar um cinema, e coisa que a pessoa não podia fazer. Então, tudo isso, às vezes, até a família acaba achando que aquilo é normal e que está fazendo um favor para aquela pessoa. E, na realidade, ela está ali escravizando. E é aquilo que vai contra a lei de Jesus, que fala, ama seu próximo como a si mesmo. E aí, não adianta eu se mutilar e para que eu possa pagar por esses erros que eu cometi. Não adianta, porque Deus não quer que você acabe prejudicando o seu corpo. Não é isso. Você tem que mudar o seu comportamento. Então, agora eu vou deixar para os meus amigos, porque todo mundo aqui tem a sua opinião a respeito. Vamos lá. E além disso que você falou, Luiz, tem a questão lá no Evangelho, que sem a caridade não há salvação. Isso. Então, nós não podemos evoluir sem ver, sem a prática da caridade, que é o que nos eleva o nosso espírito. É diferente do corpo físico. Porque massacrando o corpo físico, nesse sentido, não tem sentido, vamos dizer assim. Agora, quando você vê o lado do próximo, conforme o nosso amigo falou, o lado do próximo, considerar o próximo como a si mesmo, amar como a si mesmo, e praticar a lei da caridade, que é a lei do amor, porque, na verdade, tudo se resume numa só lei de Deus. E qual que é a lei de Deus? É a lei do amor. Então, o nosso trabalho aqui na Terra, a nossa tarefa aqui na Terra, é entender o que é a lei do amor. Quando nós atingir esse grau do entendimento e da prática da lei do amor, acredito que todos os problemas solucionarão, porque aí o egoísmo já é eliminado, o orgulho, a vaidade e assim por diante, a prepotência. E isso é impossível sem a prática da humildade. Sem a humildade fica muito difícil, quase que impossível. E então nós temos que ter essa consciência da humildade, da prática da lei do amor, amar o próximo como a si mesmo, e sempre tudo aquilo que nos eleva ao nosso espírito faz parte da nossa evolução. E foi com essa finalidade que nós encarnamos aqui no planeta Terra e estamos aqui para isso, para evoluir espiritualmente através do trabalho na lei do amor. Vai lá, Aleixo. O senhor falou aí de seitas, né, senhor Luiz? E ele fala aqui, ele responde aqui sobre a purificação da alma.
Realmente, como ainda nós nos encontramos em questões materiais, né? Porque a elevação da alma é você se melhorar, fazer bem o bem, se evoluir espiritualmente. E há espíritos na Terra ainda com os mesmos ligados a questões ainda de séculos atrás, de mortificação, né? Você entregava vítimas a Deus, sacrificava pessoas para Deus no passado, no século passado. Você ainda escuta algumas coisas parecidas com essas questões ainda na Terra, alguns sacrifícios que são feitos, né? Isso daí é um estado mais de primitivismo do espírito, ele está muito mais perto da barbárie do que de Deus, né? Ele com esses atos, ele está se distanciando e muito de Deus e não se aproximando de Deus. Não é mortificando o corpo, e às vezes se mortifica o corpo com excesso de trabalho. Nós temos uma herança muito interessante de um passado. O camarada se colocou no passado, até nossos pais, nossos avós, e se tem uma cultura para algumas pessoas, se a pessoa não trabalhar muito, ele não é trabalhador. Ele é... Hoje, você tem Não, e trabalhar era carregar saco de cimento, saco de tijolo, capinar. Roça. Senão não é trabalho, né? Então, você tem hoje um debate no Congresso, que não sei onde vai dar, se é para agora ou para outros mandatos aí, de uma escala de trabalho 6x1. Você tem alguns estudos na Europa, algumas empresas já dando a folga, diminuindo a carga horária, para as pessoas terem mais tempo de estar com a família e para os seus afazeres, enfim. Mas você tem uma visão ainda que a pessoa precisa trabalhar muito, ele vai mortificando o seu corpo material, né? Com excesso de trabalho, que também, o trabalho é uma lei de Deus, mas o excesso já não é. Já um excesso prejudicial, né? Porque você vai mortificando o seu corpo. Não são essas mortificações através dos sacrifícios, mas são mortificações através do excesso. Então, a melhor purificação que nós podemos fazer em relação à alma é viver de uma forma equilibrada, procurar fazer o bem, ter bons pensamentos, agir corretamente, e você vai purificando a sua alma, né? Através da caridade, do perdão, da compreensão, e não da mortificação do corpo material, né? Verdade. Então, isso tudo, Aleixo, é complicado, porque o ser humano acha que ele tem que extrapolar na situação, porque tem gente que acha que deu 6 horas, seu trabalho é até às 18 horas. Mas se você sair às 18 horas, os seus amigos começam a te olhar de forma esquisita. Como assim você vai embora? Amigo, eu tenho vida familiar, eu tenho vida fora do trabalho, eu tenho vida fora da empresa. Então, mas as pessoas começam a te olhar de forma esquisita. Mas eu cheguei aqui, era 8 horas da manhã, então agora eu tenho que cuidar da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa. Sim. Mas assim mesmo as pessoas ficam... Por quê? Isso que você falou. Virou um processo que, se você não se dedicar 200% para a empresa, você não é um ótimo trabalhador. Isso. Então, o patrão gosta, né? O patrão gosta. E tem muita gente que faz isso para agradar o patrão. Então, é ruim isso. Está errado. O certo é você fazer bem feito no tempo que você tem que fazer, mas também você tem a sua vida familiar, você tem a sua vida ativa em outros processos, que nem nós. Toda noite a gente sai, porque normalmente é à noite que a gente vai fazer palestra, que a gente vai assistir uma palestra, que a gente vai participar de algum evento. As nossas atividades na Casa Espírita é à noite. É à noite. Então, se você começa a não ir mais lá, é lá que vai ficar voltando. E é lá que você se sente bem. Vamos supor, o cara vai na igreja dele lá na igreja evangélica, na igreja católica, lá à noite, assistir uma missa, Ele está ali, ele está
com a alma dele satisfeita. Então ali ele não está maltratando ninguém, ele está ajudando, está pensando bem. Então, nós temos que entender nós temos que entender que esse é um processo. Esse é uma coisa de culturamento do espírito. Vamos lá. E também uma coisa que é pouco observado. Se trata do trabalho em excesso, o trabalho material. Isso. O trabalho material, a preocupação do homem é nesse sentido, o trabalho material. Ele esquece que ele é um espírito encarnado no corpo físico que tem o lado espiritual, que é o principal, né? O lado espiritual é o principal. E pode ver que é o que mais o ser humano esquece, é o lado espiritual. Então, o que acontece? Com o excesso do trabalho, ou tudo que é excesso, acaba prejudicando o físico e talvez até levando àquilo que se chama de suicídio indireto, porque ele massacrou tanto o corpo, judiou tanto, que em vez dele trabalhar 80 anos, com 60 anos, ele já está indo embora, que é verdade. destruiu o corpo. Fato. O senhor está falando exatamente, senhor Ataíde. Vai lá. Não, pode falar. Não, é para complementar Sim. um exemplo em cima. O senhor está falando exatamente isso. Talvez hoje, quantas enfermidades do idoso hoje poderiam ter sido evitadas sem o excesso? Sim. E como isso acontece? Porque eu conheci pessoas lá na minha terra que trabalhavam sem parar. De noite, pessoas levantavam 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o dia não estava ainda claro, pegava um lampião, ia lá para a roça, colocava em cima lá de um toco, ia carpir, no claro do lampião, antes do dia amanhecer. E isso foi durante quase que a vida toda. O que aconteceu? Contraiu um câncer e quando foi... Não só câncer, mas tem o problema artrose, artrite, porque as pessoas o osso começa a não aguentar mais, Sim. As juntas do osso também começam a não aguentar mais. E aí você atrapalhou o seu corpo físico, coisa que você podia ter evitado. É igual a gente fala, mas meu trabalho na roça, aí que era bom. Bom nada, porque as pessoas não se protegiam suficientemente e esse câncer de pele era comum nas pessoas. Câncer de pele porque pegava muito sol, pegava também, muita, tudo, e esse negócio de você, às vezes, pelo excesso de exercício físico, a sua coluna, toda a sua arcada de ossos ia por água abaixo. Então, por isso que eu falo, a mutilação, tem gente que faz essa mutilação direto, né? Se batendo, tal. Isso daí é fanatismo. Isso é fanatismo, é outra coisa, está partindo para o campo da fanatismo. É ignorância, né? Então, fala. Agora, falou em mutilação, como estamos comentando, eu acho que hoje aumentou mais essa questão da mutilação por causa do autismo que está tendo. Também. Com o autismo agora, triplicou essa mutilação aí. Mas por quê? O que tem a ver o autismo com a mutilação? Eu acho, parte. Marcos, tudo está ligado ao espírito. A fraqueza do espírito, talvez ligação com existências passadas, porque está demais isso daí. Ele fala nas pessoas se cortar com gilete. Com gilete, Sim. Não, mas a ligação... Não, entendi. É só a ligação que... O autismo é uma característica, uma prova do espírito, né? Sim. Ele não se mortifica. Ele não está se mortificando, nem ele, nem ninguém. O Marcos tem autista que ele se mortifica, ele se machuca. Mas não é por vontade, não é por sacrifício, não é por nada. É uma prova dele, é diferente. Por isso que eu perguntei, nessa parte mas aí é mutilação. Diferente. Não, mas é diferente. Eu acho que o que você quis dizer foi TDAH. Mas é uma anomalia da situação do espírito. Então,
Não é uma E- mortificação. Não, é que o TDAH, às vezes a pessoa leva as pessoas a pôr a mão em água quente. Não, ele se morde. Às vezes eu tenho um menino lá, o Netinho, não é autista. Às vezes ele fica bravo, ele morde o rosto da mãe, da avó, dele mesmo, se morde, de tão bravo que ele fica às vezes. Mas não é uma mortificação, é o estado É uma autodefesa, Ele né? fica nervoso, irritado, e ele, exatamente, como ele não sabe falar, ele tem um autismo que ele não fala. Certo. E aí ele, acho que se autodefende, chama a atenção de alguma forma, ele o quê? Morde a mãe, morde, ele morde. Não é difícil, não é toda hora, às vezes ele fica muito nervoso. Porque o autismo, ele tem várias características, o autista, né? Sim, Eles sim. têm vários estágios. Sim, Então, sim, uns têm uma sim. característica e outros outra. Sim. Mas eu perguntei, pra gente não deixar aqui, não se trata de uma mortificação, isso é uma prova. Não é uma mortificação voluntária, né? Certo. Não não é uma mortificação. Pode acontecer, mas é um reflexo Da prova autodefesa. dele. É Da autodefesa, prova dele. é. Mas tudo bem. Tem uma origem diferente, no caso. Isso. Uma É origem porque diferente. o autista, o problema é no intelecto. É no intelecto. Então, o desequilíbrio está o desequilíbrio. É o intelectual dele, a prova está ali. Então, não consegue controlar a parte intelectual. Então, É não verdade. foge o controle, né? Sim, sim. Então, e aqui o Adalberto está perguntando das pessoas que faz isso voluntariamente, né? A pessoa pega e deita no colchão de pé. Eu não deitaria num colchão. Primeiro que eu já, de cara, eu já pularia rapidamente, porque eu já eu não tenho essa estrutura. Agora, já pensou se bater com um chicotinho que tem alguma coisa, um chumbinho na ponta? Tá louco? Eu não faço isso mais nunca. Tá bom? Então tá, nós já falamos muito. Adalberto, e olha, público, foi bom, viu, esse assunto. Adalberto, gostei de você ter puxado esse assunto, viu? Então agora é hora do Marcos. O Marcos Aleixo vai falar alguma coisinha. Eu vou falar sobre a USE, que é a União das Sociedades, União Intermunicipal, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Guarulhos e Arujá, que é o nosso caso, Guarulhos, que realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar, me desculpem, que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem-espiritual. E no último dia 27 de abril, nesse último domingo, nós tivemos um evento muito interessante, que é tradicional ali, uma homenagem dos espíritas de Guarulhos para Allan Kardec, ali na Praça Allan Kardec, na Paulo Facine, ali no Bosque Maia, né? É verdade. Ali no busto de Kardec, a praça do lado é do Dr. Bezerra de Menezes, a homenagem a ele. E foi legal porque nós tivemos o coral da Mãe Doca ali, né? Da Casa Branca do Caminho, né? Vozes da Mãe Doca. Vozes da Mãe Doca. Que maravilha aquele coral deles, hein? Gostoso, viu? Bom. Então, valeu o a astral pena. até, né, só Thaís, estava muito bem amparado, a parte espiritual desse coral aí. Estava muito bom, A harmonia do ambiente. Eles harmonizaram muito bem o ambiente. Foi bem. E eu queria dar mais um ano, os parabéns para o Luiz Gouveia, que é o idealizador e é quem sempre organiza esse encontro aí, né? Kardec, os espíritas de Guarulhos, aqueles companheiros seus, os seus companheiros do passado, que você esteve muito junto, que não está mais aqui, aquela turma estão amparando e gostando muito, hein, senhor? É verdade. E realmente, parabéns para o Luiz Gouveia, porque eu não sei, posso estar enganado, se eu tiver me corrija, mas eu acredito que se não fosse o Luiz Gouveia, será que teria aquilo lá, continuando todo ano, essa coisa, será que teria? Será? Não, aí já não vamos nem questionar. Os amigos também têm condições de fazer. Vamos lá. Ataíde. Então agora você, ouvinte, pode... Exatamente neste instante, nós estamos iniciando o segundo bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, não é, Marcos? É isso, senhor Luiz. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Falaremos sobre o tema Serenidade e Paciência na Visão Espírita. Vamos fazer uma breve leitura aqui para a compreensão do tema, né?
Diante de certos problemas, algumas vezes sua inteligência pode não indicar outra solução que não seja submissão à vontade de Deus, levando-o a aceitar as situações que não pode mudar. No entanto, nem sempre isso ocorre. Na maior parte dos casos, você pode usar a paciência como uma virtude ativa, que lhe dará serenidade para providenciar a solução de problemas, evitando tensões excessivas, irritação, cólera, ódio, medo, depressão e angústia, permitindo que você saia de situações aflitivas, aprendendo e progredindo espiritualmente. Dizem os dicionários que a paciência é o estado de perseverança tranquila. Portanto, diante de situações adversas e aflitivas, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir ou reagir com serenidade. Você deve, então, esforçar-se para desenvolver o autodomínio ou o autocontrole. Como agir diante de pequenos problemas que o afetam todos os dias? Como conseguir o equilíbrio emocional junto a familiares, chefes ou subordinados, que, por exemplo, recusam-se a assumir seus deveres ao se omitirem ou transferirem tarefas indevidamente que sobrecarregam. O primeiro passo é a compreensão. Compreender é o que está acontecendo. Perceber o que querem as pessoas e por que agem daquela maneira. Se estão desequilibradas, se são inexperientes ou se têm má intenção. O segundo passo é manter o sentido da realidade. Não enxergar o que está acontecendo apavorando-se. Julgar com serenidade para saber o que fazer. O terceiro passo é agir. Movimentar providências e recursos para resolver o problema. Nessa fase é fundamental o entendimento através do diálogo. O exercício da paciência é fundamental para o seu bem-estar espiritual e necessita de outros estados mentais, como a obediência, a resignação, como forças ativas. Conversar claramente sobre questões sugira para estabelecer como você deve agir junto para a necessária solução. As conclusões tiradas do diálogo devem ser bem definidas, memorizadas ou até escritas para depois serem avaliadas a fim de se saber se todos estão cumprindo sua parte no estabelecido. Assim você não terá no lar, no serviço e no grupo uma falsa harmonia, construída sobre o injusto sacrifício, para ajudá-lo na compreensão mais ampla sobre o trecho da mensagem de um Espírito. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e consequentemente muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumentos do nosso sofrer e para porem à prova a paciência. Está no capítulo 9 do item 7, no item 7 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais adiante, na mesma obra, assim diz o Espírito Lázaro: a doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, e muito ativas, se bem os homens erroneamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porque carregam o fardo das provações e que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado. Não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Como vocês podem concluir, o exercício da paciência é fundamental para o bem-estar espiritual.
e necessita de outros estados mentais, como a obediência e a resignação, devidamente atendidos como forças ativas. Isso é muito bom. Você tem que ser paciente e sereno. Para ser paciente, você tem que ser sereno. E aqui esse trecho, viu, Aleixo, ficou muito bom, porque você tem que ter o controle, né? E isso é difícil às vezes. Aquela explosão momentânea que nós temos, por um assunto que não te agrada, você já quer explodir, você já quer... Não é bem assim. Alguma coisa que você desaprova, então você tem que ser muito paciente. Um filho que é figura difícil, você também tem que ser paciente. Uma situação familiar, isso tudo são condições de crescimento e evolução. No fundo são. Você tem que ser paciente e sereno. Sereno para você não agir pelo impulso. E paciente para esperar o momento certo para você realmente dar a solução certa para o problema. Porque senão vai tudo por água abaixo e a coisa vira um morundum só, né? Eu acho que a paciência é uma coisa mais difícil ainda para nós aqui no estágio que nós nos encontramos hoje. Porque com tudo que a vida nos traz, a gente se depara em todos os momentos, em todas as convivências, todos os lados, a paciência tem que ter. Tem que ter. E muitas vezes há casos, às vezes bastantes, que a gente não tem esse controle. Porque controlar os impulsos, gente, é difícil. Eu acho que o mais difícil é você controlar os impulsos. Que quando vem aquele impulso ali, olha, a paciência está longe nessa hora, não dá, né? Você vai no impulso. É nesse impulso que muitas vezes acontece uma tragédia. A pessoa está dirigindo lá no trânsito, aí o outro fechou lá e tal, aí aquele vem um impulso. Quantos casos disso não acontece? No impulso, ele vai e age no impulso. Depois que agiu, meu amigo, já foi. Aí já foi. Já Depois aconteceu. que agiu, o ato está praticado, e aí vem o quê? As consequências. Não é que a pessoa às vezes queria fazer aquilo, aí que está. A pessoa não fez aquilo porque quis. Pela falta de serenidade, da própria paciência, sei lá o quê, ele agiu pelo impulso e fez a coisa, e dependendo da situação, é um ato que vai levar por muito tempo, umas consequências por muito tempo. Infelizmente isso acontece, por falta de não controlar os impulsos. No impulso você fala o que não deve, o que não pensou, você vem. É um teste que todos nós passamos por esse teste e que precisa ter muito cuidado. Porque depois que você agiu, meu amigo, até mesmo uma palavra, no impulso eu posso ferir você e pro resto da vida aí, com uma palavra que eu falo na hora do impulso, na hora do nervoso, na hora da impaciência, vamos dizer assim, né? Verdade. É isso. A paciência é tudo, né? Eu fico admirando os espíritos no livro. Eu gosto muito das obras de André Luiz, os instrutores. Se você, com o espírito, conversar com o Dr. Bezerra no mundo espiritual, qual é a virtude desses espíritos, além da bondade? A paciência, a serenidade. Eles pegam espírito desequilibrado em atendimento no mundo espiritual. O espírito fala 2 horas, eles não falam lá. Calmo, sereno. Na hora que o espírito, na hora que o cara trabalhado termina de falar, eles vão lá e fazem o juízo. Eles observam a paciência, a serenidade. Quem fala pouco, observa. Então, a serenidade traz isso, né? Essa calma, essa tranquilidade, para você observar os ângulos. O irritado, ele não tem muita paciência, ele vai... Irritado E o impaciente, ele piorou, né? Ele vai pondo os pés pelas mãos, como fala aí no ditado popular nosso, e como o senhor falou, senhor Taíde, pode se prejudicar a si e a outros, esse que é o ponto. A hora que nós alcançarmos o ponto da serenidade, da paciência, nós iremos nos complicar menos na Terra.
Veja, se você está com um problema dentro de casa com a esposa, por que 99,99% do que nós falamos num momento de discussão nós vamos nos arrepender? Pois Porque é. você não tem paciência, calma, serenidade. Você escutou, leva. Você fala, retruca. Sem ter... Quando a pessoa tem paciência, calma, você analisa o que a pessoa está falando. Então você analisa a esposa nervosa, o marido, vice-versa, o filho. Você vai analisando o conjunto aonde ele quer chegar e qual é o ponto do dedo, porque você percebe que ele está meio desconexo. Agora, quando você não tem paciência, você é cólero, você não tem a serenidade, a propensão de você revidar e às vezes uma força maior é muito grande. É muito grande. Então, todos os momentos da nossa vida, a paciência, o senhor falou, é verdade, só Taíde, muitas pessoas perderam a vida e perdem a vida hoje pela falta de paciência, da serenidade no trânsito, em qualquer lugar. O camarada é cólero, nervoso, desce para discutir, desce para brigar, é natureza ainda arredia, né, do espírito. Porque não aprendeu e não cultivou a paz e a serenidade. E quando você olha os exemplos dos bons espíritos, vê de Jesus que os espíritos falaram. Jesus dava um exemplo assim. O cara falava com ele, ele só olhou. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Paciência. E, senhor Luiz, a missão dele, a camarada Se o cara te der um tapa no rosto, Dá outra face. Você fala, que é Certo. isso? Eu não vou fazer isso nunca. Mas é isso que Jesus ensinava, né? Serenidade, paciência. Serenidade, E ele chegando, e a pessoa ficava falando com ele, lógico, o espírito como Jesus já tinha analisado o raio-x da pessoa toda, né? É. Então ele só analisava pela serenidade e a paciência, né? Isso, olha, hoje... 70 vezes, 7 vezes, ou quantas vezes for necessária, né? Então, mas ele falou 70 vezes, porque Porque já é 70 bastante. vezes, 7 vezes, Fica mais já é fácil. 490 Vezes. né? Então não é fácil, 490 vezes você perdoar não é... Tá difícil perdoar uma. Não é fácil, não. Mas nós já vamos encerrando, porque já é 4 horas e alguns minutos, né? E nós vamos... Não é 4 E horas. é um dia comemorativo, É um dia tem outros comemorativo, companheiros outros vindo aqui companheiros também, vindo né? aqui, Isso. Então vamos lá, Marcos. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Caso você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo de sua residência. Isso, então agora eu vou fazer uma prece visando o agradecer a Deus, nosso Pai, pela força que Ele nos dá. E esse agradecimento vai assim: Deus, Pai amado, muito obrigado, viu? Nós estamos aqui, eu saio de casa, venho para cá, encontrar companheiros, encontrar amigos, encontro o Luiz Leite, o meu amigão, encontro o Aleixo, a Taíde, a Nilce Pereira. Então nós todos estamos juntos Cadê a nessa Nilce Pereira? empreitada. Nilce Fugiu. Pereira. Ela veio, sim. Veio. Então, nessa prece, eu peço e agradeço a Deus por essa oportunidade. E peço a Deus que nos deixe ainda mais alguns anos comemorando, né? Hoje é o aniversário do programa, aniversário da rádio. Que Deus nos permita comemorar mais alguns anos. Mas se eu não estiver aqui, os companheiros continuem. Aqueles que ficarem, continuem comemorando mais um monte de anos aí. Porque vai chegar uma hora que nós não estaremos, né? Tá bom. Então, é isso. Obrigado, Deus, por tudo. Felicidades, viu? Eu também me despeço, parabenizando o programa, o Web Rádio, a família Web Rádio, parabenizando a todos que nos ouvem nesse programa, e agradecendo a presença dos amigos aqui presentes, Luiz Leite, o técnico da rádio, o Marcos Aleixo, Luiz Gouveia e todos os ouvintes do programa Web Rádio, e agradecendo primeiramente a Deus por nos conceder essa oportunidade desse trabalho, nos intuindo, nos auxiliando nesses momentos de alegria e de paz. E assim nós agradecemos a toda a espiritualidade que nos envolve, que nos acompanha,
por nos permitir essa oportunidade. E assim nós prometemos para a semana que vem, se Deus quiser, estaremos todos aqui novamente em nome de Deus, de Jesus e Deus nosso Pai. Isso. Que assim seja. É isso, eu também vou me despedindo, agradecendo os companheiros de trabalho, a Thaídes, Luiz Gouveia, um imenso agradecimento ao Luiz Leite, o diretor da rádio, nesse dia especial que a rádio está comemorando 7 anos, parabéns, que você continue firme aí nessa jornada. O Focando já está há 7 anos junto com você, né, Luiz, nessa família Web Rádio. Hoje você muito bem instalado nessa instituição, Colégio Marconi, que abriu as portas através dessa parceria, dando condição para que essa família Web Rádio continue bem. Então, um agradecimento também ao Colégio Marconi, à sua direção por essa oportunidade. E aos nossos queridos ouvintes que estão sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, né? Sempre que estamos aqui. Um imenso agradecimento à equipe espiritual da USE, que nos ampara, nos auxiliam, todas as vezes que estamos aqui. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possam estar com todos. Fiquem em paz. Isso. Bom, então não desliguem. Nós agradecemos imensamente a tudo, como o Luiz, vocês dois falaram, o Ataíde e o Marcos Aleixo, parabenizando a escola, parabenizando o programa, parabenizando a rádio, 7 anos de existência. Então, muito obrigado por tudo e nós vamos dizer assim, não desliguem, vamos continuar, porque hoje é dia de aniversário, muita coisa boa ainda virá, então peço a Deus que abençoe e muito obrigado e continue ouvindo a nossa rádio. E Felicidades a todos. Tá aqui já as nossas diretoras, já chegou aqui, ó. Diretora do Colégio Marconi. E que esses 7 anos virem 70 anos. 7 vezes 70. E agora especial com as nossas diretoras. Agora é um especial. Vamos continuar trabalhando aqui. Então, Luiz, felicidades. Obrigado. Até outro momento. Até a semana que vem. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.